Eu dormi por 10 anos. 10 anos? Que horas são agora? Olha, são 7 da manhã. 7 da manhã? Pô, tu tá maluco, 7 horas da manhã era pra acordar, cara. Era uma vez um homem gigante que trabalhava para Deus. Todos os dias ele seguia a mesma rotina. Acordava de manhã, tomava café da manhã e partia para embelezar e cuidar da terra. Certa manhã, enquanto começava o café, seus olhos caíram sobre o calendário. E de repente ele se lembrou de que naquele dia o próprio Deus viria inspecionar seu trabalho. Pensando nisso, ele imediatamente pegou sua caixa de ferramentas, cheia de instrumentos, e começou a trabalhar. Primeiro pegou o martelo e o cinzel e esculpiu uma montanha alta, deixando-a ainda mais bonita. Depois vomitou água sobre o Monte Everest para deixá-lo com uma aparência fresca e radiante. Em seguida, dirigiu-se a uma floresta densa e com uma foice limpou o local, removendo arbustos desnecessários e deixando tudo limpo e organizado. Por fim, chegou ao lado de Vitória e começou a despejar a água devagar e com cuidado. Enquanto fazia tudo isso, alguns povos tribais se reuniram abaixo. Era a primeira vez que viam um homem tão gigantesco. Devido à sua altura imensa, eles entenderam mal a situação e pensaram que ele estaria dormindo no mar. Isso os deixou curiosos, mas quando o homem sorriu e explicou que era um servo de Deus e que estava ali para embelezar a terra, eles entenderam e passaram a respeitar, curvando a cabeça em sinal de reverência. Dessa forma, o mal entendido se transformou em respeito, graças à gentileza e à compreensão. Era uma vez um homem gigante. Deixa eu te contar uma coisa. Você já se perguntou se a cabeça de uma galinha é mais estável do que um estabilizador de câmera caro? Eles prenderam uma pequena câmera na cabeça da galinha, a colocaram na frente de um barco e aumentaram gradualmente a velocidade. Quando verificaram a filmagem, estava tão suave quanto se estivessem usando um estabilizador de primeira linha, mas não pararam por aí. Levaram a galinha para um salto de paraquedas, amarraram-na a uma motocicleta em uma corrida e até a colocaram em um caiaque descendo rapidamente por uma cachoeira. Mesmo com todos esses experimentos malucos, a filmagem permaneceu incrivelmente estável. Você já se perguntou se a cabeça de uma galinha... Você precisa saber o que está feito. Você está olhando para um lugar extremamente perigoso. Não tô entendendo, Esse mas... gatinho salvou um hotel no Japão só brincando. O hotel era todo inspirado em trens, mas quase ninguém ia lá e ele ficava sempre vazio. Um dia, um gato apareceu e começou a brincar com os trenzinhos de brinquedo. O dono do hotel achou isso muito engraçado e deixou o gato ficar. No dia seguinte, mais gatos começaram a chegar e brincar com os trens. Então o dono gravou tudo e postou na internet e o vídeo fez tanto sucesso que várias pessoas deixaram like. Esse gatinho salvou um hotel no Japão só brincando. Esse jogador tentou subir o Monte Shinya do GTA V, só que na vida real, conectando uma estrela no jogo, usando um aplicativo que transforma cada passo na vida real em um passo dentro do jogo. Mas será que isso funcionou? E o mais importante, quanto tempo levou para ele chegar no topo? Primeiro, ele começa a caminhar e para dificultar o desafio, ele decide carregar uma mochila com 9 quilos. Mas com isso surge um problema, porque ele vê que seria um caminho muito longo. E repare que ele está usando um aparelho que simula uma escada, então não esteja nos passos. Ele decide tirar a mochila e continua o desafio sem ela. Nisso ele vai andando e andando, e essa é a velocidade real do personagem dele. Muito lento, moleque. Aí ele continua subindo cada vez mais. E nos 1000 segundos passos começa a ver o topo. Cê é louco? Não compensa. Começa a ficar muito exausto. Ele continuou subindo até que finalmente, depois de mais de 2 horas, ele chega no topo do Monte Shinya, com mais de 3.000 passos, o equivalente a 2,5. Cê é louco? Não compensa. Mas não quero que você saiba disso. Preste bastante atenção nas informações que eu vou te passar aqui agora. Eles não querem que você descubra as coisas que eu vou te contar. E por isso é provável que esse conteúdo caia a qualquer momento. Então talvez seja a última vez que você veja esse vídeo. Existem criaturas assim, seres que estão além daquilo que nós conhecemos. E por isso, devemos informar a vocês como lidar com elas, caso acabem por se deparar com um nível de ameaça. As anomalias desse nível são inofensivas. Elas existem ao nosso lado, sem causar mal à humanidade. Nível de ameaça anjo caído. Essas anomalias representam uma ameaça em escala individual. Podem ser mortais para quem as encontrar, mas sua influência tende a ser limitada a poucos infelizes. Nível de ameaça anjo. Aqui, as anomalias se tornam mais perigosas. Elas não se contentam em ameaçar um único indivíduo. Sua influência pode devastar comunidades inteiras. Nível de ameaça, Essas entidades operam em uma escala ainda mais ampla. Uma vez manifestadas, podem obliterar cidades, vilas ou áreas inteiras. Nenhuma área é segura por um quilo de distância. As manias deste nível não conhecem fronteiras. Seu poder abrange continentes, espalhando caos e destruição além do imaginável. Enfrentar o Seraphim é lutar contra forças que ultrapassam a compreensão humana. Nível de ameaça, Apolo. As criaturas deste nível representam o fim de tudo que conhecemos. A existência dessas entidades ameaça toda a humanidade. Ué. Como despertar. Mas Serafim não é o anjo de Deus? Tudo isso porque eles continuam recusando a verdade, continuam recusando a crer em mim. Não deixe que eles te manipulem mais. Seja
Ué. Você já deve ter visto essa coisa girando em cima de algum telhado por aí. Mas o que é isso? Pra que isso serve? Bom, na verdade isso é um exaustor eólico industrial. Normalmente você vai ver isso em cima de fábricas ou galpões. Em lugares que trabalham com altas temperaturas, vão precisar de algo para tirar esse calor e a umidade de dentro. Mas a parte mais legal é que esse negócio trabalha sem energia elétrica. Ele é tão leve que só com a força do vento ou o próprio ar quente subindo, já consegue fazer ele rodar, fazendo o seu trabalho. Aí, energia infinita. Será que os cinemas são uma festa? Vou assistir um filme em casa e outro no cinema. Vou comparar a comida, o conforto e qual é o custo. Vamos começar em casa. No supermercado comprei um filme pipoca e um doce. No total Olha. de R$17. Tentei escolher um filme bom atual, mas não achei. Difícil, viu? Então vamos de Shrek, que não tem erro. Conforto, você pode falar. Você pode dormir, você pode fazer qualquer coisa que você tá em casa. Você tá tranquilo. Pipoca também tá perfeito. Pra quem Olha. sabe fazer, ótimo. E depois tem até a sobremesa. E depois de tudo isso, acabou o filme. Agora vamos comparar o cinema. Algumas opções de filme que não me chamaram tanto atenção. Achei Minecraft. Olha só. Marcou muito a minha infância, então vamos preço pra assistir um filme de R$42. Joga de galinha. Não precisa nada, então lógico que eu comprei uma pipoca. Joga de galinha. Um total de R$41. É o quê? Tá ótimo, tem que falar. A controla tá muito boa, pipoca do cinema. Ai, O filme Steve. começou, meu Deus. Nota 6. Vem lá, vem cá. Depois fui embora do cinema e de verdade, assiste em casa. Quando esse cara deu a descarga dentro do submarino no fundo do mar, a privada começou a transbordar e logo ia afundar todas as 50 Ai, pessoas que estavam ali Steve. dentro, só por causa de uma ida ao banheiro. Alguns minutos depois que a água começou a invadir o sul. A menor palavra vence. Qual é a sua comida favorita? Não, o Lucado colocou pão e o Celso colocou portão. Caraca, era a menor palavra. Que é isso? Me fale uma profissão dos sonhos. Não, o Lucado colocou médico e o Celso colocou job. Que isso, Celso? Porque isso aí não vai, então. Agora eu quero que vocês me falem o minério que vocês mais gostam no Minecraft. Ah, não acredito. Cobre. Colocou cobre e o Celso colocou Cobre. que é isso? Ah, me fala Carvão. o jogador de futebol que vocês mais gostam. Não, o cara colocou Messi e o Celso colocou Amir. Meu, que jogador é esse, meu? Ai, caraca, era um jogador que parece muito. O que você mais odeia no seu amigo? Olha. O cara colocou nada e o Celso colocou nada. Ah, não. Me fale o lugar onde vocês querem ir. Não, o Lucado colocou rio e o Celso colocou Pará. Me fale um animal. Eu vou tomar no... O Celso colocou vinho e o Lucado colocou mel. Pô, tá esperando uma coisa, cara? Ei. Agora me fale o nome de um idoso. Ah, mas peraí, pô. O que eu vou atrás de você? Atrás de mim? Como assim? Oxi! 7 anos de sorte pra quem se inscrever no canal e deixar um like. Se inscreve. Ainda não. E não, que é isso, cara? Isso que dá não deixar o like. Aí o Lucado ganhou! 7 anos de azul. Esse garoto, tomado pelo medo, subiu em uma árvore. No chão havia pernas estranhas parecendo parte de uma máquina alienígena. Sim, essas pernas estavam procurando por ele. A sorte era que, sem a parte superior do corpo, essas pernas não podiam subir na árvore. O garoto começou a pensar como essa coisa estava conseguindo procurá-lo sem olhos. Ele tentou subir para os galhos mais altos várias vezes, ignorando as garras assustadoras que se moviam abaixo dele. Foi então que ele viu claramente que a parte superior daquela criatura estava presa entre os galhos mais altos da árvore. Nem Olha podia só. subir, nem descer. Assim, tanto o garoto quanto aquela estranha máquina ficaram presos no mesmo lugar por horas. Olha O garoto só. tentou entrar em contato com sua família, mas não havia sinal. Acima dele estava a metade superior da máquina e abaixo, o resto do corpo. Todas as rotas de fuga estavam bloqueadas. Com coragem, ele tentou falar com aquela coisa, mas ela apenas soltou um rosnado estranho, impossível de entender. De repente, uma borboleta alienígena apareceu, pousou na mão do garoto por alguns instantes e depois foi para os pés metálicos da máquina. A criatura observou a borboleta por um longo tempo, como se nunca tivesse visto algo tão belo. Assim que a borboleta voou, a máquina pareceu inquieta, como se não tivesse gostado de vê-la partir. A luz vermelha em sua cabeça ficou mais fraca. O garoto achou aquilo estranho. A máquina não respondeu a nada, apenas abaixou a cabeça lentamente. Enquanto isso, um incêndio começou a se espalhar pela floresta, com as chamas se aproximando rapidamente. As pernas mecânicas no chão pareciam assustadas. Várias vezes, tentaram se conectar à parte superior do corpo, mas sem sucesso. O fogo se aproximava cada vez mais. O garoto queria subir para escapar, mas o próximo galho estava muito longe. Agora, ele não tinha outra opção além de aceitar seu destino. Então, olhou para a máquina que estava cada vez mais fraca, sem seu corpo completo. Sentiu pena dela. Talvez salvar alguém antes de morrer fosse a melhor escolha. Apesar do medo, ele se aproximou devagar. Pegou uma corda resistente de sua caixa de ferramentas e cortou a parte da máquina Olha. que estava presa no galho. Com um grande estrondo, a parte superior caiu no chão. O garoto voltou para seu lugar e esperou silenciosamente pela morte. Mas, de repente, a máquina se levantou no meio das chamas e saltou
saltou para um lugar mais alto. Em seguida, pegou o garoto e o levou para um local seguro. À beira de um penhasco, a máquina mais uma vez estendeu suas garras em direção ao garoto, mas desta vez não havia perigo. Ela apenas analisava o formato de seu corpo. Em poucos instantes, a máquina transformou-se em uma figura semelhante a um humano. Talvez por trás daquela aparência fria e assustadora houvesse um coração gentil. O nome do filme, Perdidos no Espaço. Esse garoto tomado pelo medo subiu em um... Tive uma ideia. Mas depois eu faço. Ô mano, presta atenção. Eu finalmente achei a cura pro meu Alzheimer. É uma música que eu achei aqui nesse livro. Se eu tocar essa música aí no piano, eu vou estar curado. Então, dá licença aí pra eu tocar antes que eu me esqueça de tudo. Uma música que curou o Alzheimer, que estranho. Mas enfim, pode me tocar. Tocar o quê? A música. Não. Que música? Você se esquece. Não, tô brincando com você. Vamos lá. Tomara que não tenha copyright. Curou o quê? Do Alzheimer. Alzheimer? Que Alzheimer? Que Alzheimer não. Não é, mano? Você falou que tinha Alzheimer e que achou uma música nesse livro que te curar. Deixa eu ver essa música aí. Toma. Essa música não é pra curar o Alzheimer, não. É pra aumentar o Alzheimer. Como assim, mano? Aumentar o Alzheimer. E não. Puxa! Que isso? O cara é um gênio. Depois de construir sua primeira armadura improvisada, Tony Stark finalmente consegue escapar da caverna. Ele se lança pelos ares antes da explosão, mas no impacto da queda, a armadura se despedaça. Agora sozinho no meio do deserto escaldante, Tony caminha sem rumo, até que soldados americanos o encontram e o resgatam. De volta para casa, Stark pede ajuda a Pepper Potts para trocar o reator em seu peito. Com um misto de nervosismo e cuidado, ela consegue ajudá-lo. E Tony mostra gratidão dizendo que ela é a única pessoa que ele pode confiar. Mas Tony Stark não... Uma curiosidade, essa cena aí, o Tony Stark realmente não tem nenhum CGI. Eles fizeram silicone, fizeram buraquinho no meio pra colocar. Ou seja, a menina ali que tava assim, ó, que mostrava, tava realmente colocando esse troço aí, ó. E esse troço também não é CGI, não. Determinado a aperfeiçoar sua criação, ele mergulha em um novo projeto, contando com a ajuda de sua inteligência artificial, Jarvis. Na garagem, começa construindo botas mecânicas. Mas o primeiro teste não sai como esperado. Depois, ele adiciona braços robóticos com energia na palma das mãos, algo que se prova bem mais perigoso do que ele imaginava. Aos poucos, tudo vai se encaixando. Testando com apenas 1% da força do reator, Stark consegue sair do chão e flutuar na garagem. Ele agora sabe que está no caminho certo e monta uma versão mais avançada da armadura, a Mark II. Um modelo prateado, tecnológico e muito mais poderoso, agora com Jarvis integrado ao sistema. E chega a hora do grande teste. Tony sai para voar pela cidade, desafiando os limites da armadura. Ele sobe cada vez mais alto, até que de repente o traje congela. Sem controle, ele começa a despencar. Mas nos últimos segundos, ele recupera o equilíbrio e Jarvis religa o sistema, evitando um desastre. De volta à garagem, Stark tenta pousar com classe, mas acaba destruindo o teto e aterrissando direto em um de seus carros de luxo. Depois de construir sua primeira... Essa menina cometeu um grande erro enquanto alimentava seu crocodilo de estimação. Ela o alimentava todos os dias sem nenhum problema, até que um dia tudo mudou. Quando ela estendeu a mão com comida, o crocodilo de repente agarrou sua mão e começou o giro da morte tentando arrancá-la. Então algo surpreendente aconteceu. Eu vou te mostrar. Mas antes, e você salvaria do frio congelante? Se inscreva para salvar o gato. Deixe corações nos comentários para salvar os dois. Ela não desistiu e usou toda a sua inteligência para sobreviver. Essa menina... Curiosidades inacreditáveis. Porque você não poderia ser um piloto de Fórmula 1 com uma frenagem. Esse carro gera uma força de 5G no piloto. Que isso? Equivalente a cair de 2 andares e continuar pilotando. Que isso? Ele precisa ser verticano para não balançar. Porque nesses momentos a cabeça fica com peso equivalente a 40 quilos. E a temperatura do cockpit chega a 60 É o graus. quê? Então o piloto perde até 4 quilos suando. Só isso? Mas o batimento cardíaco do piloto fica em 180 por 90 minutos. O dobro do seu coração. Além de 100 pontos em resistência, ele precisa ter 100 pontos em agilidade.
velocidade. O piloto precisa de 0 de ping para ter 0 de ping. tempo de reação e cai para 40 no recorde do Bottas. Isso é 6 vezes mais rápido que você. Equivale ao reflexo de um gato. E gatos são tão rápidos que nem tem medo do bote por uma cobra. Mas o melhor é que o piloto também precisa ser super forte. Olha. Pressionar totalmente o freio requer 100 kg de força. É o- Esse é um super-herói. É o quê? No passado, as pessoas dirigiam carros que não precisavam de gasolina nem eletricidade. Quanto mais passageiros, mais rápido o carro ia. Podiam rodar o dia todo e a cada 100 km só gastavam um par de tênis. Se a viagem fosse longa, pegavam até um avião. Ross, operador de guindaste, fez um relógio solar caseiro para não se atrasar, mantendo-se acordado e cheio de energia. Ele tomava banho com a ajuda de um elefante e usava um crocodilo para se barbear, vivendo como um verdadeiro homem das cavernas. Para se alimentar, cozinhava ovos de dinossauro e cuidava dos dragões, comendo coxas e ovos assados no trabalho. No fim do dia, Ross deslizava pelas costas do dragão e pegava seu carro esportivo para ir ao ginásio. Lá, Conhece esse desenho? deixava um sapo respirar em suas mãos para melhorar a aderência antes de jogar bola. Em casa, sua esposa, Raquel, contou que o triturador estava quebrado. Ross mexeu nele e descobriu uma colher no pinto. Raquel se preocupou porque o dinheiro sumira e ele contou que havia emprestado ao amigo Charlie, que estava adotando uma criança. Ela Dinheiro? elogiou Ross por sua lealdade. Na empresa, um gerente anunciou uma promoção e até um macaco animado quis se inscrever. Curiosidades inacreditáveis. Como navios não afundam em tempestade. Você já viu esses vídeos com essa música no fundo? Por trocar ela, o vídeo vai deixar de ser assustador. Mas ninguém faz a pergunta óbvia. Como essa não afunda? Tem que ter lastro também. Que é family friend. Ô, mano, uns comentários aqui de música pra você tocar, mas tipo assim, velho. Toca aqui pra você ver. Tralalelo, tralalá. Toca Boletim Bananini. Boletim Bananini. Não sei, ó. Pesquisa aí. Deixa eu pesquisar. Boletim Bananini. Mano, não é possível. Tem outro, pera aí. Tem outro aqui. Toca tum 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 saúde. Tum, 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 Ah, não. Ô, geração, essa geração aí tá perdida, cara. Nem o cara tá com Play o Zone. Nostalgia. Tum, 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 Sahur. Armário. Graças a Deus. Você tocava, tipo assim, velho. Oxê. Toca aqui pra você ver. Esse produto que você joga na água e ele deixa ela vermelha quando alguma pessoa dá uma urinada. Essa mulher passava por um acidente quando viu inúmeras abelhas subirem ao céu, formando um impressionante tornado. O motorista do caminhão saiu do veículo e tentou pedir ajuda, mas foi imediatamente coberto por abelhas assassinas. A mãe tentou ligar o carro, mas já era tarde. As abelhas haviam entupido o escapamento e elas estavam completamente presas. Os bombeiros chegaram rapidamente ao local e descobriram que o caminhão transportava abelhas, que haviam saído de controle devido à colisão e ao calor intenso. Os bombeiros tentaram usar fumaça para afastar os insetos, mas não funcionou. O capitão tentou usar uma mangueira de alta pressão, mas a entrada de ar estava entupida por abelhas. E só restou solicitar apoio de um caminhão de escura, que levaria pelo menos 20 minutos para chegar. Tempo que a mãe e a filha, presas no carro, não tinham, pois as abelhas já estavam entrando pelo duto do ar-condicionado. A atendente orientou a mãe a desligar o ar e disse que se permanecessem quietas, não seriam atacadas. A menina foi picada no rosto e ela era alérgica a abelhas. A mãe rapidamente pegou a adrenalina que levava consigo e, seguindo as instruções da atendente, aplicou na perna da filha. No entanto, o movimento brusco fez com que ela também fosse picada. Em outro caminhão, uma passageira com o rosto extremamente inchado foi resgatada e, ao abrir os Vamos ver essa semente de manga crescer. Olha que estranho, parece que tá saindo minhoca de dentro da semente. Mas na verdade é a raiz da árvore, galera. Dá pra ver que ela já tá crescendo bem rápido. Será que vai ficar grandão? Antes, esse cachorrinho foi abandonado. Cada like é um cara. A Páscoa tá chegando, mas é muito. Esse cara cresceu ladrão, sem capacete, sem equipamento de proteção, como se tivesse acabado de roubar a moto que estava pilotando. No momento que a polícia apareceu e o parou, as coisas ali estavam boas, mas o que os policiais não sabiam é que o cara estava apenas testando sua moto elétrica caseira por alguns metros. Você precisa ver a reação deles quando eu soube disso.
placa e sem ter para onde ir, disseram para ele pôr as mãos para trás das costas e sentar, mas então algo inesperado aconteceu. Volte com cuidado. Tudo bem. Sem bater. Eles prenderam, os policiais perceberam seu erro. Esse cara apareceu Olha lá, só. sem capacete, sem equipamento de proteção, como se tivesse acabado de roubar a moto que estava pilotando. No momento que a polícia... Funciona. Esse cara foi ao deserto e começou os primeiros colos direto na areia. Depois, jogou um líquido misterioso por cima e mexeu como se estivesse criando a Vixe, lá ele. secreta. Depois disso, a mistura começou a ganhar uma textura bizarra e parecia que não ia dar em nada. Até que depois de um tempo, ela começou a ganhar uma forma pegajosa e elástica. E depois de mais tempo mexendo, por incrível que pareça, ele fez slime usando só areia e cola. Esse cara foi ao deserto. Você sabia que esse é o portão que Jesus vai passar quando ele voltar? E que foi justamente por isso que os muçulmanos fecharam esse portão? É sem querer, eles acabaram cumprindo uma profecia bíblica do retorno de Jesus. Vem comigo que eu te explico essa história. A Bíblia fala em Zacarias que o Messias virá pelo Monte das Oliveiras. Em Joel 3 fala que ele passará pelo Vale de Josafá, que fica exatamente aqui na frente também. Em Ezequiel fala que ele entrará pelo portão oriental. Ou seja, os judeus até hoje aguardam pela vinda do Messias passando por esse caminho. Quando os otomanos invadiram Israel e Jerusalém, eles ficaram sabendo disso, então mandaram lacrar essa porta, fechar a porta. E além disso, mandaram construir um cemitério aqui, porque segundo a tradição judaica, o Messias seria um nazireu e ele não poderia tocar em mortos. Mas sem perceber, o imperador Solimão, que era o imperador daquela época, acabou cumprindo uma profecia bíblica. Eu e você sabemos que Jesus é o Messias. Na semana da Páscoa, quando Jesus entra em Jerusalém, sabe por onde que ele entra? Marcos menciona que ele entra pela porta do templo, ou seja, exatamente essa porta. Pensaram que iam impedir o Messias de passar pela porta, mas na verdade o Messias já tinha passado por ela. Agora, olha só o que diz lá em Ezequiel. Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário, que dá para o leste e que estava fechado. E o Senhor me disse, este portão permanecerá fechado, não deve ser aberto, e entrará por ele, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ele. Ou seja, depois de praticamente 1600 anos da vinda de Jesus, eles acabaram cumprindo uma profecia lá do Antigo Testamento. Mas Jesus passará por ela novamente. Quando Jesus voltar, pisar sobre o Monte das Oliveiras e entrar em Jerusalém para estabelecer o seu reino milenar, a profecia de Ezequiel 43 se cumpra completamente. Essa porta aqui não vai ser problema nenhum para ele. Quando fecharam essa porta, na verdade só comprovaram que Jesus é o Messias e que em breve voltará. Você sabia que esse é o portão que Jesus Acho que vai já tá passar bom de short já hoje. Então vamos acabar o vídeo com estilo. Todo final de react vai ter isso aqui. Se inscreve se você confia em Deus.